Olá a todos, estamos aqui na nossa 18ª edição do Enfoque 2025. É isso aí, minha gente, Enfoque na sua maior idade, 18 anos desse importante evento científico aqui na Uninter. E também, nesse mesmo evento, nós temos aí a alegria de receber o 10º Seminário PIBID. Isso mesmo, o Uninter já com 10 anos com os programas PIBID e Residência Pedagógica. E aqui nós estamos muito felizes nesse movimento da programação, do Enfoque, em poder ministrar um mini curso justamente sobre o PIBID, o Programa de Iniciação de Bolsas à Docência. Falar um pouquinho mais do PIBID, o que é o PIBID e como se consolidou esse programa aqui na Uninter. Eu tenho um prazer de estar aqui nesse mini curso com uma parceira, colega profissional, colega de curso, de visão de mundo, sociedade e dentro do PIBID também a coordenadora de área, a professora Jucimara. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Desirê. Um olá a todos e a todas aí, que sejam muito bem-vindos a mais esse enfoque importante e o PIBID participando novamente desse enfoque com essa... Gente, olha que alegria, a professora Jucimara recepcionando a gente nesse mini curso com a camiseta, né? Edição 2025 do Enfoque. Nossa, corujinha. Fiz questão de vestir a nossa nova camiseta do PIBID. Com a corujinha do PIBID, né? Essa nova edição. A carinha ali atrás da tela, ó, é a corujinha estilizada, que é a versão 2024, né? Isso. E essa aí da camiseta já é a de 2025 que nós temos aí com a professora Jucimara. Então nós vamos... O modelito. Olha, tá maravilhosa, né? Eu sei que tem gente que vai dizendo, eu quero, camiseta do PIBID, né? Então é muito importante para nós, porque o Enfoque, fazendo 18 anos, a magnitude e a extensão do que nós temos produzido aqui na nossa instituição como pesquisa, né, se revelam nesse evento, e 10 anos de PIBID e residência pedagógica na nossa instituição, né, professora Jucimara? Olha aí, uma caminhada importante, boa. Uma trajetória aí de desafios, de lutas, mas de muita conquista também. Exato. Eu faço, então, a coordenação institucional aqui do programa, né? E a professora Jucimara é a coordenadora de área, né? Nós duas como professoras ligadas às licenciaturas, e por isso que nós estamos conectadas ao PIBID, né? Então, o PIBID é esse programa que está ligado justamente à formação docente, né? Pensando na formação inicial aí dos professores, ou seja, os alunos que estão nas licenciaturas, né, professora Jucimara? Sim. Vamos aqui começar, então, a nossa apresentação, olhando aqui para o nosso material, né? Para vocês entenderem, né? Vejam aqui que a gente chama PIBID-RP, aqui nossa sigla para a nossa instituição, né? Porque nós tivemos já, atualmente estamos com o edital aberto do PIBID. Ano passado nós fechamos o edital do Residência Pedagógica, né? Eu acho que é importante, né, professora Jucimara, a gente explicar que esses dois programas, né, são programas institucionais ligados à CAPES e ao Ministério da Educação, pensando ali, fomentando a formação inicial de professores. Então, o PIBID é um programa que nasce em 2007, né, pensando aí a formação docente, justamente para ampliar o espaço de formação dos professores para além do estágio. Nas disciplinas prioritárias, né, matemática, educação física não, física, química, essas áreas em que a maioria das pessoas que entram, né, no bacharelado, né, ou fazem até a extensão da licenciatura, não conseguem ter aquela prática docente, o fazer pedagógico, né, professora Jucimara? Aí vem o PIBID, né? Exatamente, porque o nosso princípio norteador é a valorização da formação inicial docente, e os licenciandos, assim como a professora citou, alguns cursos, necessitam de um maior articulação entre saberes, né, teóricos e a prática. Eles precisam estar na escola. E o PIBID possibilita essa inserção na escola de uma forma muito objetiva,
mas que eles conseguem fazer a articulação teórico-prática, analisar a realidade, se inserir no contexto da escola. Enfim, é essa articulação universidade-escola que é um dos princípios norteadores do nosso fazer pedagógico pelo PIBID. E aí, esse programa de iniciação científica, de iniciação de bolsas, né? Ele é criado em 2007, prioritariamente pensando aí essas áreas, né? A questão da carga horária de estágio, ampliar um pouquinho além essa formação para esse núcleo dentro da escola, que os estudantes tivessem mais acesso ao espaço da escola. E se ampliou, né, para as demais licenciaturas, não só para as licenciaturas da área de exatas, mas para as demais licenciaturas também. Em 2014, nós tivemos o primeiro edital em que nós tivemos a possibilidade de alunos de instituições privadas participarem do edital da CAPES. Até então, esses editais, eles só eram possíveis aos alunos, às instituições públicas, né, universidades federais ou estaduais, né, ou os institutos federais, né. Então, nós entramos, nós, Uninter, quando eu falo nós aqui da Uninter, entramos, né, como submetemos uma proposta com um aval da nossa instituição, então é bem importante falar isso, né, que nós tivemos que ter aí a contrapartida institucional, né, professora Jucimara? Não é só nós sonharmos em ter o programa de formação de professores aqui, mas a gente teve que ter todo esse apoio da nossa reitoria, da nossa pró-reitoria, da escola de educação, né, a escola de educação que é a nascente, né, dos cursos de graduação que formam futuros professores, né? Então, a gente teve que ter todo esse acolhimento institucional para a gente enviar a proposta. Veja só a dificuldade, hein, professora Jucimara? Enviar a proposta, escrever um projeto, enviar, ser avaliado por pares, né, os avaliadores ad hoc lá dentro da CAPES, e nós tivemos aprovação. Então, há 10 anos atrás, nós tivemos a aprovação da nossa primeira proposta, que era o PIBID, né? E depois, com o avanço, teve essa organização, né, de separar, né, anos iniciais de formação, chamava-se Projeto PIBID, e anos finais chamava-se de residência pedagógica, né? Por isso que a gente teve os dois programas aqui, então a gente chama o nosso PIBID RP, né, a sigla, né? Porque a gente teve aqui atuação nos dois programas, né? O nosso edital de residência pedagógica chegou ao fim no ano passado. Essa imagem traduz aqui para nós o que é a nascente do projeto, né? Que é o espaço da escola, a imersão na escola. Então, às vezes, você que está fazendo esse minicurso está pensando assim, nossa, mas o que é mesmo esse tal desse PIBID? A professora Desirê falou em projeto, falou da CAPES, falou em projeto institucional, falou do acolhimento institucional para receber esse projeto. Mas o que é esse tal do PIBID? O PIBID é isso, né, professora Jucimara? O olhar para o fazer docente, construir a identidade docente a partir dos anos iniciais de formação. Ou seja, os alunos que entram no primeiro ano do PIBID, da graduação em licenciaturas, podem já participar, professora Jucimara? Será que pode, professora? Pode, né? Pode. E aí, eu pensando, quando você falou dessa relação, eu lembrei que há muita confusão em relação ao estágio. E aí, quando os estudantes entram no PIBID, eles dizem assim, mas professora, eu já vou para o estágio. Então, será que eu posso dispensar o estágio? Então, nós temos que explicar novamente que ele vai além do estágio, porque ele é inserção na escola também, assim como o estágio. Mas nós fazemos muita pesquisa. E essa articulação teórico-prática se dá no conhecimento dessa realidade e na intervenção dessa realidade. E acho que é isso que é interessante, a gente vai além da regência. Porque além da regência nós temos também formação. Então nós temos as visitas, nós temos os espaços de formação, que o PIBID é um espaço de formação, a escola também. Mas além de ter reuniões na escola de formação, nós temos reuniões online também.
E Então, essa questão que eu perguntei, né, se eles podem participar, aí que está a diferença que veio essa discussão teórica, né, professora Jucimara, de residência pedagógica e PIBID, né? PIBID. Então, anos iniciais começa-se com o programa PIBID e anos finais com residência pedagógica, e daí entraria toda essa parte que a professora Jucimara está colocando, que é a questão das regências, participação em conselhos de classe, em outras instâncias dentro da escola, né? Mas por isso que é importante a construção da identidade docente, que é o aluno já desde o primeiro ano que entra no curso, numa licenciatura, vou dar um exemplo aqui, pedagogia, né, na nossa área também, né, já pode sim, se tiver edital aberto, lembrar isso, né, que tem editais aos quais o aluno precisa se inscrever. Porque o PIBID é vinculado a uma bolsa, né, professora Jucimara? E lembrar que licenciatura. Licenciatura. Licenciaturas. Então, ele não pode, não é simplesmente se inscrever, né? Tem que, vem lá, deixa eu falar com a professora Jucimara e eu quero participar do PIBID. Pode, professora Jucimara? Como é que é essa articulação? Olha, nós temos um trâmite, tem um edital, primeiro vocês têm que atender aquele edital. Está matriculado na instituição, ser licenciado. Numa licenciatura, como a professora Jucimara falou, bacharel é uma outra, né, perspectiva de formação, daí vai formar mais o pesquisador, né? Mas aqui é formação docente, então tem que ser licenciatura. Licenciatura. E acho que é importante a gente frisar que tem que querer também. Você tem que ter um objetivo, conhecer, ler o edital do PIBID, ver nossos objetivos, mas querer também participar. E aí nós temos aquela carta de intenção, que pela carta de intenção a gente vê qual é o objetivo. Eu quero fazer pesquisa porque, além dessa inserção que a gente faz na escola, nós também fazemos pesquisa. Então, é uma tríade, ensino, pesquisa e extensão, que vocês têm que sempre lembrar. E nós vamos cobrar isso nos espaços de formação. Então, você tem que ter essa carta de intenção e ter firmes seus propósitos e vir com a gente, né, nessa formação. Nessa formação. É uma formação constante. Tanto aqui, nós, enquanto coordenadoras de área, com a professora Desirê na coordenação geral, com as supervisoras nas escolas, com os colegas estudantes. Então, é uma troca constante de saberes, e esses saberes sendo aprimorados cada vez mais e compartilhados. Isso que é importante. Isso que é importante. A professora Jucimara falou muito dessa circulação, né, gente? O PIBID, principalmente o programa aqui na nossa instituição, ele vem nesse eixo pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Então, o ensino é a graduação, né? A pesquisa é a gente olhar para esses fenômenos, como a gente colocou, deixa eu até voltar aqui, ó. A escola, o espaço da sala de aula, a formação do outro, né? Principalmente da criança, porque a gente está falando aqui da educação básica, né? E a pesquisa, né? Então, a gente vai olhar para esses fenômenos, não que já não aconteça isso, né? Acontece, né, professora Jucimara? Sim. Mas o programa, ele possibilita essa formação um pouquinho mais expressiva para os nossos alunos, né? Que é olhar para os fenômenos educativos e realmente estabelecer os vínculos com a pesquisa, coletar esses dados, analisar esses dados, apresentar esses dados, como, por exemplo, aqui no Enfoque, né, que nós vamos ter mesas, nós vamos ter submissões de trabalhos, comunicações orais, pôsteres, nos quais vocês vão ver muita produção dos alunos aí, né? Além desse minicurso, tem muitas salas aí que vocês vão ver muita discussão sobre o que se faz no PIBID, né? E além de cunhar toda essa relação nossa com a pesquisa e essa conexão direta, né? Por isso ensino, pesquisa e extensão, essa conexão direta com toda a comunidade escolar. Ao longo desse minicurso a gente vai falar sobre isso, né, professora Jucimara? Mas também essa relação muito forte, né, de olhar para a relação teórico-prática e a gente levar isso para a produção científica, para a questão da pesquisa, né, professora Jucimara? Muito bem, então vamos lá. Acho que
partindo desse pressuposto que a gente vai conhecer a realidade, analisar essa realidade, analisar os dados, depois fazer essa intervenção, a gente também começa pelo setor pedagógico. E aqui nós temos uma foto aqui representativa da professora, a pedagoga da escola, que recebe nossos estudantes, apresentando toda a escola, todo o contexto, os programas, os projetos que a escola desenvolve. Então, aqui, a conversa com a pedagoga Rita, da Escola Maria Marli Piovesan. Então, pode passar, prof. Eu vou passar um pouquinho adiante aqui nossos slides para mostrar para vocês. Eu vou até sentar aqui Vou mostrar aqui para a gente mostrar a fala um pouquinho da professora Rita, né? Ah, tá. Então, você pode já mostrar. Só que o vídeo dela está um pouquinho mais aqui à frente. Então, mas eu vou mostrar o vídeo aqui da professora Rita. Professora Rita, que é uma professora da escola pública aqui da região de Curitiba, a rede que nos assessora e que nos dá todo o apoio para a gente... Isso aí é a professora Rita, para a gente dar todo o apoio para que a gente tenha o acolhimento dos nossos alunos aí nas escolas, né? Então, vamos ouvir um pouquinho a professora Rita. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rita, sou professora aqui na Escola Municipal Professora Maria Marli Piovesan e nós participamos do programa PIBID. O programa PIBID para nós é um momento de troca e aprendizagens sobre a docência. Nós recebemos os estudantes que fazem a licenciatura para aproveitar este momento aqui na escola para vivenciar práticas, para ter a experiência de sala de aula junto com os nossos professores. Nós aqui estamos satisfeitos em poder mostrar para este estudante da iniciação da docência para contribuir para a prática dele, que essa prática seja inovadora, seja sistêmica e seja metodológica. Olha aí, essa importância das supervisoras, esse trabalho coletivo que nós fazemos na escola. Se tivesse essas supervisoras aí nos apoiando, seria mais difícil. Então, nosso agradecimento às supervisoras de campo. A professora Rita, eu acho que é importante a gente falar assim que a professora Rita, ela é essa profissional na escola, né, que ela apoia na abertura da gestão, né, dessa parte da gestão, acolhendo a todos, né, fazendo essa integração entre professores e alunos pibidianos na escola, e todos os demais profissionais da educação. Eu acho que isso é um detalhe que a gente tem nas escolas em que a gente atua, né, professora Jucimara, que a gente consegue que os alunos... Aquilo que a gente vinha falando, né? O estágio, gente, é obrigatório, ele é importantíssimo, ele é a espinha dorsal de qualquer formação para quem quer ser professor. Mas o PIBID, ele expande a sua experiência na escola já nos primeiros anos da sua docência, de uma maneira tão assim, numa imersão tão grandiosa, nesse sentido, né? Que você ou você se identifica, ou você não vai se identificar. A tendência que nós temos tido, né, professora Jucimara, é que a gente tem tido uma extensão e uma aderência muito grande dos alunos de licenciatura quando eles vêm para o PIBID, né? Dizer, eu sou professor, eu estou na profissão certa, né? Sim, e aí a gente tem uma comunicação muito intensa com os licenciandos. E é engraçado que eles chegam e dizem assim, eu estou aqui no feriado, eu estou produzindo, o que é para fazer mesmo, o que eu posso adiantar de trabalho. Esse mesmo, pouco tempo atrás, eu tive esse relato. E é isso, esse aluno que se torna um pesquisador, e por isso que se diz que expande, vai além do estagiário, do estágio, que é obrigatório, que é importante,
que é a nosso primeiro contato com a escola, com a nossa identidade. Você falou muito de identidade. Porque é aquela coisa, né, professora Jucimara, que eu quero. Às vezes, os primeiros anos, você entra no curso e diz, não sei muito bem se eu quero ser professor, não sei muito bem se eu quero ser pedagogo, se eu quero estar numa sala de aula e alfabetizar crianças, ou estar na educação infantil, porque a educação infantil, gente, é duro. É duro porque é educar e cuidar. Isso né? são indissociáveis. Então, não tem como você separar isso, né? Então, você tem que pegar o pequenininho, você tem que trocar, você tem que alimentar, você tem que entregar ele cheirosinho pro pai e pra mãe. E, mas isso é trabalho de professor? É trabalho de professor. Se você está na educação infantil, se você está na primeira etapa da educação básica, é nessas práticas que você vai ter. E o PIBID, ele proporciona isso, né? Você, para além do estágio da tua carga horária obrigatória, que daí você vai muito mais para a escola, você também tem essa imersão por conta desse acolhimento na escola, de você se entender, né? Como professor e dizer, opa, é aqui meu lugar, eu sou professor. É esse meu lugar, eu quero ser professor. Por isso que eu falei daquele primeiro momento da carta de intenção, Exato. Quando a gente abre o edital do PIBID. Você quer mesmo ser professor? Aí a gente começa também, eu vou me adiantar na questão da formação, que nós fazemos formação, e muita formação. A gente sempre começa com textos que falem sobre a identidade do professor. Então, a gente traz aí Saviani, outros autores, Nova, para discutir. Paulo Freire. Né? Então, são nossas e bases. Essa base aí de formação, né, que vocês vão se identificando com o ser, os saberes próprios do ser professor e se identificar como professor, dizer assim, realmente, o que eu sou na sociedade? Vocês já se fizeram essa pergunta quando vocês entraram na faculdade? O que eu sou hoje na faculdade? Eu sou muitas coisas, somos síntese de múltiplas determinações, eu sempre falo isso, né? Somos mães, somos mulheres, somos esposas, né? Mas somos irmãs, mas a nossa profissão dá uma identidade muito grande para nós em sociedade, né? Então, quando me perguntam assim, o que você é, né, na sociedade, eu sou professora, né? Sou professora desde os 16 anos de idade. Fiz magistério, professora Jucimara, acho que também, né? Também. Instituto de Educação do Paraná. Educação olha também. Aí, somos iepianas, nós duas. Professora também. Então, essa formação de linha reta, e a gente vai cultivando essa formação, né? Eu e a professora Jucimara tivemos essa oportunidade de ter isso na nossa trajetória, de a gente fazer um magistério, que é formação técnica em nível médio, para ser professor. E nós seguimos, né? Fomos para licenciaturas e seguimos como professoras pesquisadoras, sempre na área da educação. E hoje, muitas vezes, nesta questão aí, não vou entrar no dilema do nó do ensino médio, mas o ensino médio muitas vezes deixa solto, esse fio solto, né? Do que ser, do que eu vou ser, que profissão que eu vou seguir, mesmo que se tenha feito uma opção num curso técnico, às vezes a pessoa não se identifica com aquilo, né? Então, o PIBID é um programa que vai ajudar você nisso, né? A se reconhecer esse profissional e como a gente tem visto, né? E eu, professora Jucimara, acho que fazer essa observação, né? Além de fazer parte do PIBID, na nossa instituição, eu também desenvolvo um projeto de iniciação científica que estuda os impactos do PIBID na iniciação à docência, né? Então, nesse meu projeto, a gente tem visto resultados, né? Resultados com dados científicos, a partir de método científico, né? Qualitativo, de que realmente os alunos que saem das licenciaturas e que passam pelo PIBID realmente têm uma identificação muito grande com a identidade docente, ou seja, se posiciona mesmo nessa relação em ser esse profissional engajado, esse profissional crítico, esse profissional de qualidade, né? É importante que você fala do posicionamento. O que eu sou enquanto professor? Eu estava, enquanto a professora Desirê falava sobre essa identidade, sobre esses papéis que nós desempenhamos, eu lembro que
que os nossos meninos também, que vêm os nossos homens do PIBID, que agora nós estamos recebendo muitos meninos. Muitos meninos. E são de diversas áreas, da filosofia, e eu recebendo sempre os relatos dizendo, olha, como é gratificante chegar na escola, conhecer as séries, né, os anos iniciais. Nós temos educação infantil trabalhar em com a algumas educação escolas, infantil, né? Trabalhar com a educação infantil. Nós temos a pré-escola, né, nessas escolas, não as creches, não os pequenos, bem pequenos, mas nós temos ali os de 5, 6 anos de 5 anos já estão na escola. E eles se encantam. Eles dizem, professor, é isso que eu quero ser. E aí depois, nós acompanhamos esse processo e muitos deles depois continuam nos anos iniciais e fazem concurso público e muitos aprovados em concurso público e atuando muitos. Aqui como... aqui na região metropolitana. A gente no Brasil, tem exemplo, né? inclusive, de pibidianos que já estão nas escolas onde nós atuamos, Sim. passaram pelo PIBID, passaram em concurso e hoje atuam nas escolas em que eles faziam parte do PIBID na escola. Sim. Então é muito legal isso, né, professora Muito. Jucimara? Isso, acho que isso é um resultado muito positivo. Aqui algumas imagens das professoras. Falando em educação infantil, uma grande professora da educação infantil aqui, a professora Lucivane, né? A Lucivane, professora Carla. Professora Carla, as duas magníficas. E professora Lucivane, ali com as crianças. Então, são práticas em geral aqui, esse registro de momentos de formação, e momentos na escola, momentos em que os alunos que não tinham condições de participar presencialmente iam conosco, e a gravação de vídeo. E acho que é importante aqui colocar para vocês isso, né? Nós temos as nossas práticas, a gente tem as visitas técnicas na escola, né? Acho que é importante pegar essa deixa aí da professora Jucimara. E a gente tem as formações, que a gente chama realmente de reunião de formação com os nossos pibidianos, né? Nessas reuniões de formação, como a professora Jucimara já falou, a gente traz aí os teóricos, né? O Paulo Freire, o Novoa, os autores contemporâneos, pesquisas sobre a realidade escolar mais contemporâneas, realidades de outros PIBIDs para a gente pensar na formação dos nossos, porque tem muita produção já escrita, né, sobre. E nesse momento, então, a gente faz as reuniões online, né, a gente faz reuniões presencial também, mas a gente tem as reuniões online, em que aí nós trazemos convidados, ou nós mesmos, como todos os coordenadores de área, que nós são 4 coordenadores de área, né? E que fomentam a discussão ou da didática, dos saberes pedagógicos, da relação técnica profissional, relação com plano pedagógico, com planejamento, né? Com áreas temáticas, avaliação, política educacional, inclusão, né? Alfabetização e letramento, questão com a tecnologia, né, professora Jucimara, que é a professora Mônica, que é a nossa alicerce aqui também, né? Colega. Nessa questão. De área. Então a gente vai trazendo, vai fomentando todas essas discussões, né? Cada grupo de trabalho, que aqui os coordenadores têm grupos de trabalho, então cada grupo de trabalho vai se organizando e vai trazendo as temáticas para que no PIBID em geral, tanto nos grupos fechados, né, quanto nos grupos no PIBID em geral, a gente fomente essa discussão, né, professora Jucimara? Então, trazer essas práticas, trazer o que é visto na escola, refletir sobre o que é visto na escola, mas também trazer a amplitude disso tudo com a relação teórica, né? Então, é a relação dialética da construção do conhecimento, né? Não é só pensar assim, a prática lá na escola e a questão teórica aqui na universidade, né? Então, a gente tem essa conversa direta com as supervisoras, com os coordenadores. Outro elo que a professora Jucimara já colocou aqui no início, quando a gente começou a conversar, que é a questão universidade e escola, né? Essa conexão direta, né, professora Jucimara? Do que
Da impressão que a gente separa, teoria e prática. Estou falando lá da escola, lá é prática. Estou falando da universidade, é teoria, né? Mas nós trabalhamos muitas temáticas e que eles fazem esse diagnóstico na escola, e por isso quando mostramos a pedagoga, esse acolhimento inicial que se faz aos licenciandos, para que depois eles façam levantamentos, façam os diagnósticos da escola, das temáticas que podem ser trabalhadas na escola, e tudo alicerçado, é lógico, em documentos, no projeto político-pedagógico da escola, sempre com a anuência da escola, acho que é importante. Sempre, né? Com a anuência da escola. É importante então, o papel do supervisor, né? Esse papel. O supervisor que vai fazer toda essa mediação, né? Para que a gente sempre costuma falar aqui que a gente é a visita na escola, né? E ao mesmo tempo a gente está integrada à escola, porque a gente está aprendendo lá com os professores, a gente está aprendendo com aquela comunidade, a gente está aprendendo até mesmo com os alunos lá na escola, né? Por cada ser humano é único, Então a gente está sempre aprendendo. Mas a gente se coloca muito nessa postura, né, professora Jucimara, de respeito a esse espaço, né? Que é a conquista daquela comunidade, daqueles professores, daqueles alunos que ali estão. Então, nós respeitamos muito isso, sempre com muita autorização dos supervisores, da coordenação pedagógica, né? E esse aprender, eles vão aprender na escola. Então, por isso que a teoria não está conosco aqui só na universidade. Essa articulação é essencial. E quando você diz do que a escola precisa. Então, eu costumo dizer que passou de um dia, você não é mais visita. Então, você já é de casa. E se você é de casa, você tem que contribuir com a casa. Então, exatamente. Vamos contribuir. Aqui também, algumas outras experiências aqui com a professora Carla. Aqui foram nossos pibidianos e pibidianas que fizeram os relatos e aí trouxeram para nós a experiência aqui de sair da escola, né? Tá ali com o 5º ano, as aulas de informática com integral. E eles dizem, eles amam os computadores. Então, isso aqui sempre aparece muito, essa questão do amar, da paixão. Por isso que a gente trabalha sempre com diálogo, vamos dialogar sempre. Verdade. Né? Aqui também outras fotos de realidade, né, dos projetos que foram aplicados. Também. Vocês vejam que aqui a gente está, inclusive, com 2 alunas que estão participando online de uma atividade que está sendo realizada presencial lá na escola, com pibidianos presenciais. Vocês veem lá ao fundo, são as pibidianas, ali até com a camisa do PIBID, né? E as meninas aqui participando na mesma atividade, observando, porque naquele momento não podiam estar na escola, observando a realidade, os fenômenos educativos que estavam ocorrendo naquele minuto, né? Então, vocês vejam como essa relação com a tecnologia é muito boa, porque auxilia a todos a todo momento também, né? Sim, uma ferramenta aí que é imprescindível. E trabalhar com eles também, como a escola vai trabalhar com essa tecnologia. Aqui também, as Olimpíadas, aqui exemplo, momentos de regência. Planos de aula, você falou muito dessa questão, a gente aprende muito e a escola faz essa formação também. Além de nós, professores, aqui, coordenadores, fazerem a formação, os supervisores também fazem a formação com os licenciados na escola, apresentando os planos de aula e dizendo, olha, meu plano é esse, não que você vá copiar, mas para aprender a fazer o plano de aula. Então, aí elas disponibilizam o plano de aula. E essa professora é excelente, muito organizada, e esses pibidianos aprendem também a se organizar. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo, um registro a planejar. Fantástico. Olha isso, espaço. gente, olha o cuidado desta organização dessa sala, de uma sala de educação infantil, né, professora Jucimara? Ali acontece muita pesquisa nessa sala, em específico. Muita pesquisa, são cantos ali de diferenciado, de construção, outros de plantas, outros de animais, outros de história. Então, muitas possibilidades. E o bacana aí, a professora Jucimara falando, né, da questão que aí nesse espaço acontece muita pesquisa, né? Então, gente, às vezes só de entrar e observar uma sala de aula, vocês vejam o que é a magnitude deste programa, né? Você entrar numa sala de aula e às vezes você olhar só a regência daquela aula
por uma profissional que às vezes está 10, 15 anos trabalhando ali. Então, ela já teve a sua formação de base, continuou com a formação continuada e está ali, né, como professora experiente, formando novos professores, porque o PIBidiano é esse futuro professor que amanhã pode estar ali, né, passa no concurso e vai estar ali naquele mesmo espaço que aquela professora que tem uma formação já mais sólida, uma experiência mais sólida, né? Uhum. E observar já é um plano de pesquisa, né? Anotar, colocar os pontos, né, do que está dando certo, Que são refletir, nossos relatórios. e que são os nossos relatórios, né? É aí que eu queria chegar, né, professora Jucimara? Então, não é só simplesmente ir para a escola, né, e ficar solto toda essa informação ali, né? E o aluno ter que acomodar aquilo internamente, né? Ele vai acomodar internamente, mas ele vai refletir sobre isso escrevendo, né, nos seus relatórios. E muito, eles fazem relatórios a cada visita, a cada prática observada, então eles têm que ter esse olhar mais cuidadoso e essa organização que vai se traduzir nos registros parciais, que depois nós sentamos, fazemos a correção, damos a devolutiva e depois, porque no final nós temos que prestar conta também para a CAPES. Exatamente. Então, nós temos que fazer esses relatórios. Não é apenas um prestar de contas, né? Mas é realmente resultado do que nós desenvolvemos, né? Então, acho que isso é importante demarcar. E mais do que tudo, o resultado para o próprio aluno, né? Para o próprio aluno, para nós, coordenadores e para os supervisores, né? Porque a gente, a cada relatório, a gente consegue pensar essa comunidade, a realidade daquela escola, e propor melhorias, que é isso que o projeto tenta fazer, né? É a partir daí, gente, que a gente pensa nossos minicursos, né, professora Jucimara? Que a gente pensa discussões que a gente queira trazer, né? As discussões, por exemplo, quando a gente vai pensar em vulnerabilidade, no processo de inclusão, né? Várias temáticas que nós trouxemos para discutir aqui no PIBID, pensando justamente a realidade do que a escola enfrenta, né? Então, ouvir, né? Essa escuta, né? Ouvir o supervisor, ouvir os alunos, né? E os alunos também trazerem essas reflexões críticas, né? Para o crescer da escola. Porque não é só a gente ir lá e retirar da escola, né, professora Jucimara? Não. A gente também precisa dar o retorno, né? Qual a nossa contribuição? Então, quando eu digo a gente vai ter que produzir relatórios, produzir minicursos, porque nós temos que mostrar os resultados positivos. Mas claro que nós não temos só resultados positivos. Exato. Nós temos desafios. Mas quando eu digo falar de PIBID, é falar de conquista, é falar de desafio, mas também é falar de muito resultado positivo. E nós temos, a gente já citou vários resultados positivos, mas essa inserção na prática, esse olhar cuidadoso, esse aprendizado da escola. O que é esse chão da escola? Gente, a pesquisa. O que é esse chão da escola? Essa fotografia, né, do nosso acervo próprio aqui, a magnitude disso, né? Olha só a organização, né? Isso tudo é organização didática, pedagógica. Uma concepção. Né? Uma concepção, qual a né? concepção que está posta aqui? Quando eu olho aqui, eu já vejo. Qual é essa concepção de escola? Qual a concepção de mundo que eu tenho aqui? Que não é aquela decoração, né, professora? Não é. Organizada, comprada. Tudo muito EVA, muito EVA. É, né? muito EVA. Olha aqui os autorretratos, gente. Vocês conseguem observar aí? Ali o corpo humano. Aqui uma coleta de vida selvagem, de animais. Uma coleção de pedras. O universo do que é a escola e do que é a formação do outro, né? É fantástico. Só esse mural aqui, né? Dos autorretratos já dá coisa para falar. Dá uma olha discussão. Aqui, gente. Olha eles na jardinagem. Olha que coisa mais linda. Sofia, cenoura. A cenoura da Sofia. Que delícia. E lá, olha lá, gente. Não é só ela desenhando a cenoura a partir da cenoura verdadeira ali, que muito provável a cenoura vai fazer parte do almoço ali deles ali, né? Certamente. Ali, uma pibidiana ali, olha que gostoso se deixar levar ali, né? Se deixar o cantinho da leitura ali, né? Vocês vejam. Que gostoso. Olha aqui mais experiências. Botânica, experiências, né? Olha só que riqueza, né? E isso aí
é o fenômeno educativo e depois transformado isso em pesquisa, né? Aqui é só atividades teóricas que nós passamos aos PIBidianos, para a gente ler esses post-it aqui, gente, é tudo para lembrar o que é o universo de sermos professor. Professor só vive desse jeito mesmo, né? Então, anotando, organizando, planejando, né, professora? Plano de aula, acompanhando a elaboração do planejamento das professoras e todos os textos que embasam também a atualização de um projeto político-pedagógico na escola. Não tem como a gente deixar alguma coisa de lado. Aqui, esse eu quero que vocês vejam. Ela vai dizer, professora, vai me matar de vergonha de novo. Então, a estudante Kathleen, da Pedagogia. Olá, boa noite. Para iniciar esse vídeo, não poderíamos deixar de mencionar o quanto o PIBID é importante para cada um de nós, o quanto nós aprendemos, vivemos e evoluímos dentro das nossas vivências durante todo o programa. O PIBID é como uma porta, e é através dela que nós nos conectamos com as vivências dentro de sala de aula, e também que conhecemos pessoas que têm objetivos semelhantes aos nossos. Então, aqui é a fala aí da Kathleen, né? Trazendo a experiência, né? Para a gente da formação dela. Já é aí quase uma pedagoga formada, né? Ela está ainda no PIBID, mas já tem e tem esse amor, né, pela identidade docente, né? Mas aqui quando a gente fala amor, pessoal, não é só assim, olha, eu sou professora por amor, né? O amor nessa relação de se dizer professor, né? Na sua identidade docente, né? Ela se engaja, né, na carreira, né? Essa amorosidade que Freire já falava para nós, que amar o outro é gostar, é respeitar. Não é esse amor romântico piegas. Vamos ver o outro relato aqui? Tem outro relato. Oi, meu nome é Giovana e eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência com a professora Débora nas aulas de língua portuguesa. Então, a professora Débora ela faz um trabalho muito legal dentro da Escola Maria Marli, dando aula para imigrantes, estrangeiros, e eu percebi que ela dá muito espaço para a participação dos alunos. A aula era sempre muito rica de comentários, de referências, da participação da própria cultura deles, da língua materna. E eu acho que isso foi muito enriquecedor, porque ela me incluiu dentro das aulas, para além da observação, para além do PIBID, de estar ali e ter esse olhar educativo, ter esse olhar profissional, de ver outra profissional atuando. Foi especial para mim de várias formas, mas eu acho que duas atividades que eu poderia citar que me marcaram ou que, enfim, eu me apeguei, seria a apresentação do Show de Talentos, promovida pela Secretaria da Educação de Curitiba. Os alunos cantaram a música A Vida do Viajante, do Luiz Gonzaga, e foi muito legal, foi muito divertido assistir eles se apresentando e participar desse processo também durante o ano. E, por último, acho que a minha regência, eu estava bem nervosa, mas foi muito bom, não só poder estar atuando, mas poder levar um pouco do que ela aprendeu, né? Acho que não deu aqui. Mas tudo bem. Cortou, pode passar mas acho que é isso, né? Que relato fantástico, né, que a gente vê, né? Principalmente comentar só aqui um pouquinho antes do próximo relato ali, a questão da regência, né? Porque fica todo mundo, né? No estágio obrigatório já fica todo mundo, ai meu Deus, hoje é dia de regência. No PIBID parece que dobra essa responsabilidade. Dobra. Porque como eles se engajam demais, né? É a responsabilidade. A responsabilidade, né? Mas eles vão e fazem regências magníficas, né? Vamos dar uma olhadinha agora no relato da Lourdes aqui. Que ano maravilhoso! Cada conhecimento, aprendizagem e novidades que tivemos. Um ano repleto de projetos maravilhosos que tivemos a honra de poder participar, como, por exemplo, o Enfoque, o Enalic e o seminário do PIBID. Muitas emoções, experiências e vivências. Com certeza, levaremos para a vida cada momento vivenciado esse ano e que tenhamos a oportunidade de aprender muito mais nos próximos anos. Gostaríamos de agradecer à professora Desirê por estar à frente de um projeto tão importante e somativo nas nossas formações. E agradecer também às demais professoras que se dedicam e se mantêm sempre dispostas a nos ajudar. Em especial, a professora Kellen e a professora Jucimara,
que nos acompanharam e estiveram do nosso lado durante todo esse ano, em reuniões, dedicando seu tempo e atenção para nos apoiar e nos ajudar. O nosso muito obrigada. Então, aqui, né, professora Jucimara, a gente já fica também com outro relato, né, e o orgulho de ver a fluência. Isso aí, queria que você falasse um pouquinho. A gente consegue ver, né, a diferença da postura também do nosso aluno professor pesquisador, né? Que ele, né, quando ele vai externar os seus conteúdos, né, de forma muito bem expressiva, como a Lourdes fez agora, né? E o agradecimento a nós, né? A gente fica emocionada, né? A gente fica emocionada e já muito professor emocionada. Coruja, ó, professor Corujinha aqui. Corujinha. Professor Coruja. O avanço deles, intelectualmente falando, né, é muito grande. A gente percebe. No começo, com leituras, com dificuldades, às vezes para fazer uma leitura, uma interpretação, analisar uma concepção, e nós somos muito, digamos, insistentes e rígidos, às vezes, no dizer, olha, dialogue, converse com esse texto, converse com o autor, qual é a concepção? Então, eu estou sempre provocando a esse estudante a ler, a pesquisar. E aí, depois a professora Desirê, a gente sempre tem, e aí já temos estudos que dizem que depois que eles adentram o PIBID, eles melhoram muito a fluência, a escrita, porque nós incentivamos muito a participação desses estudantes nos cursos, no enfoque, nos seminários que tem no Brasil inteiro, na LIC. Então, nós temos alguns congressos que nós sempre participamos. Então, eles sabem que eles têm assim que eles entram no PIBID, eles já sabem que eles vão ter que participar dos nossos congressos. Quando eu digo vão ter que participar, logicamente é por meio de convite. Esse nosso convite que diz, venha participar, você é um pesquisador. E aí, no primeiro convite, eu digo convite, aquele convite que diz assim, você tem que participar, sim, mas é um convite, é lógico que alguns que não estão preparados ainda, porque passa por um crivo, a gente submete, então não é porque é um estudante do PIBID que vai ser aceito o trabalho, então tem um critério, tem um crivo. Nós temos avaliadores, a gente faz a submissão. Alguns pode ser que não sejam aceitos. Então, porque tem comissão e tudo tem mais. Comissão, né? Mas sempre nós temos que incentivar essa participação. E tem muita participação, muito trabalho. Mais um pouquinho da realidade, né, professora Jucimara? Então, aí ó, as festas, né? Festa junina. Temáticas, né, que eles participam. Os nossos encontros. Aí os encontros com as professoras. Os 20, a história da escola. Um pouco do que a comunidade, aos sábados. As professoras com... E essa música ao fundo é a música que é o tema do PIBID, né? Sonho Azul. Já me dá uma... Minha escola ficou mais azul quando o PIBID chegou. Ele surgiu um capitão que nunca soube do mar. Sem se importar com a
Então, o que que a gente quer falar para vocês? O que que foi esse vídeo que a gente vai mostrar depois o original, tá? Do Pibide Azul, que é essa música que é o Pibide do Ceará, né, a professora Ceará. Jucimara que fez. E a gente falou aqui dos grupos de trabalho. Então, um colega nosso que foi coordenador de área, que é o professor Luiz Fernando Lopes, né? Ele que é da área, né, filósofo, mas que gosta da música, né? E ele... Isso daí, gente, é nas crianças da escola, tá? As crianças da escola, coordenador, supervisor, cantando junto ali com as crianças da escola. Então, o professor Luiz teve esse trabalho junto com as supervisoras, né, de ensaiar as crianças e fazer essa versão, né, do Pibide Azul, que vocês vão fechar esse mini curso hoje ouvindo o original do Pibide Azul. Então, a gente fica emocionada cada vez que a gente vê, né, professora? Sim, e é agradecer ao professor Luiz que fez esse trabalho tão bonito. E aqui algumas regências, ali o jogo do Kahoot, Opa. ali a minha participação no Enfoque do ano Olá. passado. Kahoot aqui, Kahoot, né, a regência. Aqui a regência também da Kathleen, né? De turma de imigrantes, um projeto muito importante que a rede faz. Sua participação no Enfoque 2023. Olha só, de longa data, Pois né? Não é de hoje. Longa data, nossa participação juntas. Mais um Enfoque, estamos juntas. Mais um Enfoque. Que bom, E que bom. prazer participar. E aqui a gente vai Luísa. trazer um relato da supervisora, a professora Luísa, né? Da escola Raquel Mader, né? Bom dia, pibidianos, bom dia, professores. É com imenso prazer que estou aqui fazendo esse vídeo para dizer a vocês a importância que é estar fazendo o PIBID, fazendo esse estágio. Você ali vai ter o conhecimento mais embasado das aulas, dos conteúdos, dos objetivos, fazer um planejamento, entrar dentro de uma sala de aula, quando você for assumir, entrar dentro de uma sala de aula com conteúdos, com conhecimento, com experiência. A nossa profissão é uma profissão muito rica. Claro, seria para ser a que mais bem ganhava, né? Ganhasse. Mas não é o que acontece, sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que ser professor não vale mais a pena. E eu digo para vocês, se essa classe extinguir, nosso mundo não será mais o mesmo. A escola é lugar de socialização, é lugar de divisão, é lugar de compartilhamento. Este é o nosso lugar. É estar na escola, colaborando com uma sociedade pensante, uma sociedade íntegra, uma sociedade de caráter. E esse é o papel do professor. Como já dizia um pensador, um filósofo, Nelson Mandela, o que me preocupa não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Não vamos nos calar, vamos nos levantar, vamos para a sala de aula e vamos tentar. Um só que nós consigamos fazer a transformação já será muito, porque um leva o outro. Certo? Conto com vocês. Que recado, hein? Nossa, gente, olha, a professora Luísa é uma professora Fantástico. já, né, com uma experiência fantástica na escola e que está conosco no primeiro ano no PIBID, né, Primeiro ano. conosco. E tanto aprendizado nesses minutinhos que ela conversou com a gente, o aprendizado, né, gente? Então, é o retrato do que vocês têm no PIBID, quando vocês olham para a experiência, para a maturidade desse professor que está lá na escola. E a escola básica é o que move a sociedade, é a primeira formação, né? É isso aí que a professora Luísa colocou, né? Tão importante, né, professora Jucimara? Transformação, acho que a professora colocou muito bem ali. O que eu vou transformar? Esse mini curso era isso, gente, para trazer uma apresentação para vocês, né? Para quem não conhece o programa ou para quem quer conhecer um pouco mais o programa, a gente deixa o convite, né? O nosso e-mail é pibid@uninter.com,
tiverem dúvidas, querem saber sobre o programa, entre em contato conosco, né, comigo, com a professora Jucimara. A gente está aí, aos demais coordenadores, estamos à disposição para fazer realmente circular essa formação de qualidade dos professores. Eu quero agradecer imensamente a colaboração da minha querida colega, parceira de trabalho, está sempre junto, nunca nega. Não. E mais um mini curso juntas, mais um enfoque juntos. Mais um enfoque junto. Obrigada, hein, Júcia? Muito obrigada. Eu que te agradeço Obrigada de verdade. pela oportunidade, pela possibilidade de transformação sempre. E eu sou apaixonada mesmo pelo PIBID. Somos, nós e somos. espero que... Pelo PIBID e pela formação docente, né? Pelos Sim. próximos que venham aí que estejam na escola, como muitos pibidianos, né? Como a gente já falou aqui, já fizeram concursos públicos. Tem alguns que estão em outros estados dando aula, tem alguns que estão aqui no Paraná. E isso é muito rico, né, professora Jucimara? Para nós é engrandecedor. E para fechar, gente, porque os meus colegas riem sempre de mim quando eu falo, todo evento nosso, toda a atividade que nós fazemos do PIBID tem que ter o PIBID azul, que é essa musiquinha que vocês viram, que o professor Luiz tirou aí, né, no violão aí junto com os alunos. E aqui agora vocês vão ver a versão original. A gente se despede de todos com a versão original. Dúvidas, entrem no chat do minicurso, né, professora Jucimara? Nós vamos estar disponível aí para tirar as dúvidas de vocês. E fiquem aí com o sonho azul do PIBID. Eu sempre quis aprender música, cantar e tocar violão. Um dia eu cheguei na escola e não acreditei. A diretora disse que a gente ia ter aula de música. Quando a professora chegou, era uma professorinha, sabe? Assim, bem novinha. Sabe o que ela trazia? Um violão. Eu nunca tinha visto um bem de pertinho. É lisinho e brilha igual o sol. Fui dormir pensando na aula de música daquele dia. E tive um sonho, daqueles que a gente não quer mais acordar. Como acordar de um sonho bom e de olhos fechados lembrar. Adormecer, pra dentro do sonho voltar. Como alguém que não viu mal e de repente avistou a minha escola ficou mais azul quando o PIBID chegou. sonhar. Cantando baixinho, ao barco explicou: suas velas são asas, pode acreditar. O céu não pertence a nenhum capitão, e ao barco ensinou